Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente discutir sobre a mudança de postura de alguns meios de comunicação em relação ao Botafogo. Será que a maior perseguidora do Alvinegro glorioso, a UOL, está se rendendo aos poucos ao Botafogo ou realmente é porque não tem pra onde ir? Bom, vou trazer para vocês aqui as últimas reportagens, opiniões dos jornalistas que tanto tentaram destruir a sintonia desse time do Botafogo e agora alguns se calaram, outros sumiram, os que ficaram mudaram um pouquinho o discurso, mas nem tanto. E eu vou mostrar para você tudo isso depois da vinheta. Olha, sei que a gente já está acostumado com alguns navegadores da internet que estão no nosso dia a dia, mas quando você está precisando experimentar privacidade e segurança máxima, né? E você também ter algumas funcionalidades que os nossos navegadores comuns não têm, eu descobri uma ferramenta muito bacana que eu queria trazer a dica aqui para vocês, que é o Aloha Browser. O Aloha Browser ele tem algumas funções que nos ajudam muito em tarefas do dia a dia, além de nos trazer uma proteção maior do que aquela famosa aba anônima do navegador. O Aloha Browser tem como característica essa segurança maior, porque ele já vem com uma VPN embutida, inclusive. Isso te ajuda no dia a dia para trazer aquela proteção maior para você que os navegadores comuns não costumam ter. E outra coisa também é a funcionalidade de download, que para mim é uma mão na roda. Eu tenho testado o Aloha Browser aqui, vem funcionando muito bem. Você que gosta de baixar aqueles vídeos para assistir depois, o Aloha já tem uma função específica para você baixar os vídeos da internet. Faz a experiência com o Aloha Browser e clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, baixa para testar. Depois você me conta o que você achou da experiência com o Aloha Browser, principalmente nessas funcionalidades de baixar os vídeos e, claro, do VPN embutido que ajuda muito no nosso dia a dia. Baixa com o link aqui do canal e depois conta essa experiência aqui pra gente. Quero agradecer a moral de vocês, já somos mais de 32 mil inscritos aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, deixa o seu like, clique no sininho para você receber as notificações. Todo dia tem vídeo aqui no canal Dois Toques, afinal de contas somos a casa do futebol, tá certo? E hoje a gente vai fazer uma análise do meio de comunicação que mais perseguiu o Botafogo nesse ano de 2024. Estou falando da UOL, através dos seus colunistas, jornalistas, que tanto tentaram, desde o ano passado, difamar o acionista majoritário John Textor, que tanto tentaram difamar o Luiz Henrique, que tanto tentaram falar mal do Botafogo. E no final das contas, o Botafogo está na final da Libertadores da América, é líder do Campeonato Brasileiro, e eles têm que engolir, não tem jeito, né? Para quem tanto difamou o John Textor, ontem eu me surpreendi quando vi no YouTube a reviravolta do Botafogo tem nome e sobrenome. John Textor dispara Renato Maurício Prado. Ele mesmo, Renato Maurício Prado, que escreveu há um dia que o fantasma da amarelada pode assombrar o Botafogo e tal. Todo mundo sabe que é torcedor fanático do Flamengo e secador profissional do Botafogo, mas existem coisas que nem mesmo um secador profissional consegue esconder, né? E aí o Eduardo Tironi, com aquele bom humor dele, né, cara bem assim alegre, feliz, né, ouviu o Renato Maurício Prado dizer que a reviravolta do Botafogo tem nome e sobrenome. Um nome e um sobrenome que por muito tempo gritaram por banimento, tem que ser banido e tal, e agora virou o herói, né, John Textor e tal. Então aos poucos eles têm que ceder, até porque senão já viu, né, o homem não está perdoando o jornalista que dispara fake news contra ele. E não é o caso só do Renato Maurício Prado, não. O Danilo Lavieri, que também muito já falou aí mal do Botafogo, dizendo que o Botafogo, na sua coluna, tem mais time que o Atlético e é favorito a Libertadores. A opinião do Danilo Lavieri no portal UOL. Já Luiz Rosa, ele achou que o Botafogo não deu um bom recado no jogo contra o Peñarol e que o Botafogo está mais preparado para ganhar pontos corridos, né? Mas o Palmeiras não era o favorito? Então assim, eles acabam mudando de opinião e não mantêm uma lógica no raciocínio, né? Mas a gente percebe, e eu gostei muito da coluna, gostei muito mesmo, né? Não é deboche não, do Bruno Madri,
uma coluna do UOL em que ele fez uma história, um fio, né, muito interessante. Ele traçou um histórico de 1.100 dias entre o Botafogo, que em 2021 empatou com o Goiás na 32ª rodada da Série B. Para ele foi um tropeço, né? Mas para quem estava acompanhando a Série B naquele momento, o empate foi um ótimo resultado para o Botafogo, né? Mas ele colocou aqui, ó, o empate do Goiás, o tropeço no estádio Ailé Pinheiro em Goiânia, do tropeço à final na Libertadores, né? Então, na verdade, ele poderia até ter mudado a coluna dele, né? Ele poderia botar do abismo, da lama ao topo da montanha. Tá? Porque não foi um tropeço. O Botafogo empatar com o Goiás naquela altura no Ailé Pinheiro não era um tropeço. Mas é uma situação bem diferente, né? De 2001 para 2024. Estamos falando do dia 26 de outubro de 2021 até o dia 30 de outubro de 2024. Uma diferença muito curta para um resultado tão diferente. Da Série B, de um empate contra o Goiás na Série B, até a um passo da glória eterna na Libertadores. Então eu gostei muito da matéria do Bruno Madri aqui no UOL. E eu tenho observado, por exemplo, o Mauro César, né, o Mauro César Pereira, um verdadeiro defensor, e aí não é nem defensor do Botafogo, né, mas um verdadeiro detrator das artimanhas da CBF, e segundo ele, artimanhas essas para beneficiar o clube, que é o Palmeiras. Tá? Então ele foi contra, por exemplo, os pênaltis, tá? Inclusive falou também que não foi pênalti a favor do Flamengo, e contra toda essa maracutaia para que a partida entre Botafogo e Palmeiras seja 4 dias antes da Libertadores, da final da Libertadores da América. Tá? Então a gente tem visto alguns jornalistas da UOL, mesmo colocando assim uma pergunta, né, como é o caso da Alicia Klein, que estava participando no YouTube dessa mesa redonda aí com Renato Maurício Prado e Eduardo Tironi, ela colocando, né, que será que o Botafogo é mesmo o favorito para a Libertadores? Então ela joga uma pergunta, mas ainda assim destaca que o favoritismo do Botafogo é um lugar comum, né? Então eu vejo uma mudança de postura, uma mudança de olhar, mas no fundo eu acredito que todos eles estejam torcendo mesmo contra, né? Torcendo muito para o Atlético Mineiro, afinal de contas precisam seguir o projeto de jornalismo que eles têm lá na UOL. Mas eu acho que nesses próximos 30 dias a cornetagem, acho que vai dar um tempo, né? Pelo menos acredito eu. E olha, realmente esse artigo do Bruno Madri da UOL, ele mostra, principalmente pelo lado financeiro, a diferença de quanto aquele Botafogo faturava, cara, pouco ou quase nada, para quanto o Botafogo, por exemplo, já faturou em premiação na Libertadores da América. O Botafogo já tem garantidos pelo menos 100 milhões de reais em premiação na Libertadores. 100 milhões de reais em premiação na Libertadores. Seria o valor aproximado para se comprar um Luiz Henrique, para se adquirir um Luiz Henrique. A importância da boa gestão, a importância do bom resultado esportivo e de você não ter um foco só. A gente viu o Botafogo do ano passado fracassando porque ele simplesmente abdicou da Copa Sul-Americana, que era um torneio muito mais simples de você ir chegando e vencer. O Botafogo poderia ter feito a final contra o Fortaleza em vez da LDU. O Botafogo poderia, né? Enfim. E aí o Botafogo, ele preferiu largar de mão a Sul-Americana para focar num brasileiro, sendo que o brasileiro exige uma regularidade. E a regularidade num campeonato de pontos corridos como o Brasileirão exige uma gestão de grupo. E o Botafogo não tinha gestão de grupo. No mata-mata é possível. No mata-mata, o Corinthians, por exemplo, poderia ter sido finalista da Copa Sul-Americana. Olha só, 2 times medianos, Corinthians e Cruzeiro, fazendo uma final de Sul-Americana. Em contraponto a Botafogo e Atlético Mineiro, 2 potências hoje financeiras, né? Então, é possível? Era possível. Não aconteceu, porque o Racing foi melhor, mas o Corinthians abriu o placar. Então, nas Copas, o Botafogo poderia muito bem ter chegado à final da Sul-Americana.
Mas a falta de gestão, a falta de comando acabou fazendo o barco afundar. Esse ano o foco foi comando. O Botafogo buscou no mercado um comandante como o Arthur Jorge, manteve a boa gestão fora de campo, pagando dívidas, salários altíssimos em dia, e a gente vê um time competitivo tanto no Campeonato Nacional como na Libertadores da América. Eu acho que os jornalistas realmente vão ter que render graças a nome e sobrenome. John Textor, aquele que mudou a história do Botafogo num curtíssimo espaço de tempo. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.